E outra coisa, Marli, vou perguntar para ti. Como é que começou isso aí? Porque essas coisas tu não acorda e diz, olha, a partir de hoje a gente vai viajar para o Paquistão, amanhã nós vamos para a Tailândia. Isso não é assim. Tu começa fazendo uma coisa aqui, outra ali, e quando vê, tu tá libertando escravo, tá indo para o meio do gelo. Mas como é que isso começou? Na verdade, assim, era um projeto que quando nós iniciamos, seria uma coisa particular nossa. A gente decidiu por nós mesmos, por várias questões assim, que a gente chegou num acordo. Não, a gente vai ajudar um missionário que apareceu ali. Primeiro a gente investigou, para ver a seriedade do trabalho dele. Levou um certo tempo, né? Foi no Paquistão. Mas não chegamos assim de cara ajudando. E dali surgiu um grupo que quis se juntar a gente para estar dando esse suporte para esse missionário. Depois que a gente viu a seriedade dele. E aí, quando a gente já se viu envolvido nisso, chegou um pastor amigo nosso, e ele chamou a gente e disse, isso aí pode dar problema para vocês na receita, porque isso passava pela conta da gente, porque daí o pessoal queria ajudar. E aí, então a gente decidiu abrir a organização, mas seria só para ajudar este único missionário. Essa pessoa específica. Sim. Não seria nada disso que está sendo hoje, de já ter ido para outros países, desenvolvido e abrangido outras áreas. Não. Mas aí tu foi vendo a realidade. Isso. Então, quando já estávamos com o CNPJ na mão, a gente viu, poxa vida, agora a gente pode fazer muita coisa. E aí as necessidades foram aparecendo, os pedidos foram vindo, pessoas vindo procurar a gente para querer ajudar, né? Não é um grupo muito grande, mas os que vieram a gente foi acolhendo e foi caminhando Vocês junto. são de Pomerode, né? Isso. E aí a comunidade ali abraçou essa causa também, porque isso demanda um contador, demanda ir lá e conversar com um gerente também para facilitar uma coisa e outra, demanda um certo suporte para vocês, a comunidade ali, então abraçou isso aí com vocês e talvez pessoas de fora também. Sim, tem pessoas do Brasil inteiro, na verdade. Hoje falando dessa que você comentou sobre a contabilidade, quando a gente fundou a Hope Association, que antigamente se chamava Socorrendo Cristãos Perseguidos, tem uma contabilidade aqui de Blumenau, chamada Vitórias Contabilidade. Um abraço aí para Clarice e toda a equipe. Na mesma época ela estava fundando a contabilidade dela. E a gente, por uma indicação, a gente conversou com ela e até hoje, já faz 10 anos e 3 meses, ela fornece todo o serviço contábil para nós. Então merece uma propaganda. Sim, como é que é? Merece uma propaganda. Vitórias Contabilidade. De Blumenau. A Clarice, né? Faz um serviço brilhante, trata os clientes com muito carinho e até hoje, sempre com alegria, com entusiasmo, ela faz toda a contabilidade de graça e registra o livro diário. Eu sou contador, eu sei o trabalho que dá isso aí. Eu sou contador, advogado, o pessoal que me conhece sabe a gente prepara, né, todo mês esse material para mandar para ela e realmente é algo fantástico, né, a iniciativa dela. Quantas viagens vocês já fizeram internacionais até hoje em torno dessa situação? Em torno dessa situação, a Marli já teve 3 vezes comigo em viagens internacionais. Só que nós vamos fazer um número. Foi 8 vezes para a Índia, 3 vezes para o Paquistão, 2 vezes no Nepal, 1 vez no Bangladesh, 1 vez na Tailândia, 1 vez na Mongólia. Moçambique agora vai ser a 3ª vez, nós vamos em junho para lá. A minha primeira. Vai ser a primeira vez da Marli, a minha 3ª vez em Moçambique. Já tivemos 3 vezes no Paraguai. E em alguns países... Paraguai? Já tivemos 3 vezes. Tem missão lá. Qual é o propósito? Lá foi com o nosso ministério da Hope Kids, que é esse ministério de levar para a comunidade local, né, um pouco de cultura, entretenimento, contagem de história. Sabe, Marcelo, que tem muita gente indo embora do Brasil para o Paraguai, saindo daqui por questões tributárias, mas, né? Porque, sim, a gente tem ouvido falar. Mas lá tem uma necessidade também. Vocês estão sim, entendendo. É um país que tem muita necessidade, né? Se você sair das principais cidades aqui, na nossa fronteira, né, onde tem todo aquele comércio, né? E Assunção são 2 casos específicos. São diferentes. São diferentes, mas você vai para as cidades do interior, você vai ver muita dificuldade. A gente foi 3 vezes para a cidade de Eusébio Ayala, fica a 250 quilômetros aproximadamente da fronteira, e a gente viu muita necessidade, muita criança precisando ali de um atendimento. Passando fome. Não digo necessariamente passando fome. A nossa região é difícil, né? Mas vivendo assim, numa situação
bem precário o local onde eles moravam, o tipo de comida que eles comiam. Os né? pais talvez com pouca instrução. Muita dificuldade, pouca instrução. E vocês têm alguma viagem planejada já, alguma ideia já de algum lugar que vocês estão vendo que tem necessidade de ir? Sim, Agora? a Marli vai comigo agora e mais uma amiga de Florianópolis, que é uma parceira nossa já de 10 anos. A gente vai agora dia 4 de junho embarcar para Moçambique, voltamos dia 17, para visitar o norte do país. E lá, o que tem lá? Nós temos o centro de alfabetização, nós apoiamos centro de alfabetização no norte de Moçambique. E se tu pensar assim, porque tu tens os teus objetivos mais imediatos, né? Mas se tu fosse pensar assim, tem um lugar extremamente perigoso, mas que eu sei que eu tenho que ir lá, que eu teria que ir lá, né? Não é que tu tens, né? Que eu teria que ir lá porque lá eles estão necessitando. Que lugar que seria esse? Hoje eu gostaria de voltar para o Paquistão, já faz quase 5 anos que a gente não conseguiu voltar. Voltar para o Bangladesh, que é um local que está com muita dificuldade e um crescimento de perseguição muito grande. Mas eu acredito que a gente poderia citar aqui também o Iraque. Nós temos um pequeno apoio, um pastor que ele já tem lá um trabalho há muitos anos lá. Mas o Iraque, eu imagino que eles têm um ódio pelo Ocidente, né? Depois do que o Bush fez lá no país. Sim, ele trabalha na cidade de Erbil, né? Esse líder comunitário cristão. E há muito tempo a gente já queria voltar, a gente queria visitar esse país, né? Então nós estamos aí estudando a possibilidade de chegar também no Iraque. Porque a história do George Bush pai e do George Bush filho é a seguinte: o George Bush pai foi lá, tentou arrancar o Saddam Hussein do poder, não conseguiu arrancar. Aí veio um democrata, porque eles são republicanos, seria a direita, né, dos Estados Unidos. E aí ele consegue eleger o filho dele, depois George Bush filho, que inclusive é vivo ainda, o pai é falecido. Só que quando o George Bush filho faz isso, que ele vai lá e destrói o Iraque inteiro, né, bombardeia, a gente via na televisão, isso era transmitido ao vivo, né? Eu nunca me esqueço, Bagdá sendo bombardeado e antimísseis, né? Enfim, toda aquela história que muita gente acompanhou na época, né? Principalmente o pessoal que já é mais velhinho, já mais branco, viu na época. Só que ele se dizia cristão, então ele marcou muito fortemente na ideia de quem mora no Iraque, de que o cristão ocidental é que destruiu o país deles. Então eu imagino que seja muito difícil agora alguém que quer ir lá para ajudar, porque aquele que se dizia cristão, que não é, porque quem vai lá e destrói o país do outro não é, né? Mas ele cria um preconceito, ele vai lá e destrói, e agora vocês querem ir lá e construir. Como é que vocês conseguem entrar num lugar desse, né? Porque vai ser difícil. A cidade de Erbil é um local, digamos, um pouquinho mais pacífico, né? Onde ele está trabalhando, ele tem uma escola que ele já lidera há bastante tempo lá, alguns trabalhos sociais com a comunidade. Então, como a gente envia sempre um recurso para ele já há um bom tempo, a gente quer ir visitar para conhecer, em primeiro lugar. Né? Não há, assim, uma capacidade econômica hoje para desenvolver uma frente de trabalho sozinhos lá, até porque teria que ter parceiros específicos para isso. Então, o objetivo mesmo seria visitar, porque uma visita traz um encorajamento muito grande para eles. Mata um pouco da saudade do Brasil, do brasileiro, de poder falar português com alguém, estando dentro daquele contexto, sabe? Quando a gente vai visitar alguns casais, que ele ou ela é estrangeiro, mas é casado com brasileiros, que desenvolve projetos lá na Índia, no Nepal, a gente vê como eles ficam felizes de receber uma visita. Isso é muito importante. E a comunidade lá... solitários, sabe? Sim. Solitários, a solidão é uma coisa complicada. Eu recebi uma mensagem de um missionário que a gente ajuda também no Togo, na África. Ele diz: Marcelo, aqui a vida é muito solitária, é difícil, é sozinho pra gente. Então, quando vem alguém, o encorajamento, a alegria daquele momento, eles conseguem caminhar mais algumas milhas, né? Dá um gás, né? Marcelo, outra coisa que tu me mostrou aqui, vocês têm uns livros, né? Sim. Um missionário, por meio dele. Esses livros aqui, ó, pessoal. Isso aqui vocês vendem para... O que conta o livro? É um pouco da história de vocês? É uma das ferramentas que a gente tem para captação de recursos. Ainda a gente não tem um livro que conta a nossa biografia, a nossa história, porque a gente precisaria de uma pessoa, digamos, da área para fazer isso, né? Teria que ser alguém que vai entrevistar nós e vai montar isso para a gente. Os livros que a gente tem hoje aqui, começando... São de autoria do Marcelo. São todos de nossa autoria, publicados agora pela Hope Association. Esse aqui é o Por Meio Dele, é um tratado teológico sobre Efésios, capítulo 1 e capítulo 2, onde a gente fala
sobre as 13 grandes conquistas da cruz, né? E depois nós publicamos um livro mais para equipes e centros de treinamento missionário, onde a gente fala sobre definições e características do missionário. Depois a nossa terceira publicação foi uma publicação voltada para o público infantil, porque como a gente tem o trabalho da Hope Kids, onde a gente leva lá histórias para a criançada, usando essas 5 cores aqui, não sei se vocês conseguem ver, então a gente utiliza essas cores para contar algumas histórias para eles. E esse livro surgiu desse trabalho, para que a gente entregue cada evento, cada criança recebe um desse e uma caixa de cera para lembrar daquilo que a gente contou para eles, sabe?